Amigos do ValeCast, saudações. Um prazer estar aqui com vocês. Vocês têm dúvida? Tem dúvidas? Qual a dúvida que vocês têm, meus prezados síndicos, amigos aqui do nosso canal? O que passa na cabeça de vocês quando vocês pensam em eletricidade? Vocês têm todos os recursos necessários para ter uma segurança adequada? Vocês fazem os estudos necessários? Sim ou não? E aí, César, o que você acha disso? Está pensativo. César me contou que hoje vai ser um episódio eletrizante. Eletrizante. Nosso amigo, o simpático, é um cara que tenta resolver tudo sozinho na parte de elétrica. Será que ele está correto? E isso vou dizer para aqui, o meu amigo aqui novamente, José Júlio Pereira, atende portaria, uma das, se não for a melhor, uma das melhores empresas do segmento na área de portaria remota. Como eu sou aqui da região do Vale do Paraíba, atendendo todo o Vale do Paraíba, mas também atendendo todo o estado de São Paulo e mais 22. Então agora eu vou anunciar amanhã 100% do Brasil. Então são quantos? São 94 unidades. 94 unidades. 26 mais Distrito Federal. 26 unidades da Federação mais Distrito Federal. A primeira empresa de tecnologia e serviços de portaria remota a atingir verdadeiramente presença nacional. E depois eu quero que você fale um pouco da tecnologia. Vai ser um prazer. Tá? Também o José Júlio Pereira atende, um dos incentivadores e também um dos nossos colaboradores aqui para que o ValeCast seja possível, tá? E, além, lógico, dessa simpatia dessa pessoa maravilhosa que está aqui comigo e que enobrece muito os episódios. Que, aliás, né, tá bombando. Né? Pois é, estamos gostando, hein, Jaime? Estão gostando. Estamos recebendo bons feedbacks. Exatamente. Outra empresa também, que aí, né, vou falar com certeza. De mim próprio, né? Como diz aí o... Grande Ortecom. A Ortecom é a maior administradora aqui do Vale do Paraíba. E agora a gente está pensando, está vindo novas tecnologias que eu vou apresentar para vocês nos próximos meses. Quem tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato comigo, é só falar. Então, vamos falar um pouco agora do nosso convidado para falar sobre eletricidade. Já a primeira pergunta, quando eu vi ele aqui, que ele fez, se ele mexe com força. Ele falou que mexe com força. Então, assim, Essa é antiga. Essa é antiga, né? Entendeu? Então, essa é a piada mais antiga que tem, né? Para eletricista. Engenheiro eletricista. Mas ele é o Edson Martim. Ele é engenheiro eletricista e segurança do trabalho. Tá? É fundador e diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Coordenador pedagógico da FRUC, é isso mesmo? FRUC Academy. Sócio-diretor da Lambda Consultoria e autor de livro. Você já reparou uma coisa, o Júlio? Normalmente, todos esses convidados, eles vêm tudo com esses nomes em inglês para complicar a vida da gente. Eita, mas é só para... entendeu? Mas, ó, o meu inglês vou dando uma rasgadinha. Vou precisar dele nos próximos dias aí. É isso aí. Então, assim... Então, vamos dar início, então. E primeira coisa que eu vou pedir aqui pro digníssimo, ilustríssimo, saudosíssimo Edson Martinho se apresentar, né? Falar um pouco da Abracopel e depois um pouquinho também da Lambda. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre importante a gente trazer o máximo de informação em relação à segurança com eletricidade, que é o mundo que eu milito aí há 19 anos, né? Nós fundamos a associação há 19 anos atrás. Por quê? Porque a eletricidade, ela oferece uma série de riscos, vitima muitas pessoas. Nós temos aí estudos que mostraram aí que no ano 2023 foram mais de 2.000 acidentes de origem elétrica. Nossa. E quase 800 pessoas morreram
neste período, ou seja, 2023. São mais de 6 mil pessoas que morreram nos 11 anos que nós coletamos dados, né? E muita gente não sabe disso, acha que só morre quem sobe no poste, toca no poste, mas dentro de casa tem um mundo de perigo, no condomínio tem um monte de perigo, na rua tem um monte de perigo, e é por isso que a Bracopel foi fundada, para conscientizar toda a população sobre os riscos que ela tem e as formas de evitar, né? Então esse é um pouco do trabalho que eu faço. Estou 19 anos, sou um dos fundadores e estou como diretor executivo há 19 anos à frente dessa associação, né? Que vamos tocando aí, tentando atender o Brasil todo, né? Tem um site, é importante... Tem um site, exatamente. Se conscientizar legal. Da necessidade de proteção. Sim. O nosso site é abracopel.org, né, de organização. E as redes sociais é @Bracopel para o Instagram, Abracopel Oficial no LinkedIn. Então nós temos todos lá. Agora o pessoal está lançando o TikTok também, a galera está sempre antenada. Tem a dancinha do Bracopel? Ainda não vai ter. A galera está lá querendo que eu faça. A dancinha, o Júlio hoje está inspirado. Legal. Olha, tá aí uma ideia. Ninguém tinha pensado na dancinha eletrizante, nós vamos criar uma lá e eu vou pagar esse mico. Vou lá fazer a dancinha eletrizante. Tudo pela conscientização. Tudo pela conscientização. Mas é legal. Então, esse é o trabalho, né? A Lambda é a minha empresa de consultoria. Eu faço estudos de viabilidade elétrica, ou seja, nós vamos falar aí sobre possibilidade de instalar os documentos, né? Fazer, por exemplo, a possibilidade de instalar ar-condicionado, carregadores de veículo elétrico, adicionar carga, e nós vamos conversar sobre isso. Eu faço estudo, né, sobre isso e faço também alguns outros trabalhos dentro da área de eletricidade. Bom, então vamos entrar propriamente no assunto hoje, episódio 12. Muito bom. Tá? Instalações elétricas seguras. Sim. Um assunto muito importante. De novo, um aprendizado que tem muito síndico pato aí, né? Que fica cuidando da parte... Se mete a mexer com e gozado, que a parte elétrica é onde tem mais entendido, né? Sim. Entendeu? Todo mundo acha que entende de mexer de parte elétrica, né? Sim. Então... E cheio de riscos. Cheio de riscos. Aí que está a pergunta. Quais os riscos com a eletricidade que os condomínios e as pessoas sofrem e quais suas consequências? Pois é, nós podemos dividir em duas formas, em 3 situações. O primeiro deles é o choque elétrico. E o choque elétrico pode acontecer em qualquer situação. Na piscina, na grade da quadra, na sala de televisão, ou seja, qualquer uma delas. Por quê? Todos esses mundos que eu falei, mas Edson, mas a piscina tem uma iluminação, e essa iluminação tem fio, e fio ligado na tomada, ou seja, fio ligado na energia. Se houver uma falha, toda a parte estrutural acaba sendo energizada e pode ter um choque. Lá na sala de televisão, você tem os aparelhos todos ligados na tomada, que se não tiver corretamente instalado, pode levar choque, né? No elevador, ou seja, em qualquer lugar dentro de um condomínio e dentro de casa, inclusive, você tem possibilidade de choque. Qual é o grande problema do choque elétrico, né? Edson, mas aqui nós estamos em São Paulo é 110 volts. Mas agora eu estou aqui no Nordeste, estou lá em Recife. Recife é 220 volts e normal. Né? Aqui é o seguinte, já vamos entrar dentro de um quadro novo aqui. Está estreando aqui o quadro aqui. Estreando agora aqui. O quadro é César Pergunta. César Pergunta. Qual é a pergunta, César? Vamos lá. Um choque de 110 volts, aonde você estava caminhando para a sua resposta, chega a matar? E aí me responde. E tem uma lenda aí que o choque de 220 e choque de 110 que um mata e o outro não. Eu quero que você especifique isso. Legal. Então vamos lá, eu vou responder ao César aqui, meu amigo César. Presta atenção que é muito importante. Qualquer choque acima de 50 volts pode matar. Tá? Então nós estamos falando 110 volts. Maioria do sul do Brasil, né, sul e sudeste, nós temos aí 110 volts na maioria das instalações. 220 é mais usado com condições especiais, como chuveiro ou equipamentos. No norte e nordeste e a região de Brasília, eles têm 220 comum, né? Então, assim,
Passou de 50 volts, você já pode ter uma fibrilação cardíaca, um ser humano normal. O que é o choque elétrico? É a passagem da corrente elétrica pelo corpo, né? Então, qualquer valor acima de 50 volts vai gerar uma corrente elétrica acima de 30 miliamperes. Para o pessoal entender o que é 30 miliamperes, um chuveiro elétrico hoje tem 30 amperes, 30 mil miliamperes. Então nós estamos falando de 30 miliamperes, o limite de segurança dessa corrente elétrica, e 50 volts em área seca. E eu vou explicar isso, que é bem importante. Área seca, área dos quartos, da onde nós estamos ali, que não tem umidade. Se você tiver em lugar com umidade, ou seja, área de serviço, copa, cozinha, área externa, banheiro, esse valor cai para 25 volts. Então, quando eu estou falando em 110 volts, que na verdade é 127 volts, né, a nomenclatura correta, nós estamos falando em 5 vezes o valor limite de segurança para quem está dentro de uma área úmida. E se você estiver dentro de uma piscina ou de uma banheira, esse valor cai para 12 volts. Onde se comete muito erro neste último caso, iluminação de piscinas e banheiras. Nossa. Não pode ser maior que 12 volts, mas o pessoal instala antigamente, hoje já nem tanto, você nem tem mais, mas instala lâmpada com 110 volts alimentado. Olha o risco que está se correndo, né? Qualquer falha que aconteça ali, você está com o circuito energizado. Dentro da área úmida ali, nós falamos em 25 volts, ou seja, ali eu estou falando em 4 vezes o valor de 110, né? Então, olha só os riscos que nós temos ali. Para você ter uma ideia, a Bracopel tem um anuário estatístico de acidente de origem elétrica, e no ano de 2023 nós registramos 210 mortes por choque elétrico dentro de casa. 210 mortes por choque elétrico dentro de casa, quase uma por dia, né? É muito, né? É muito. E aí, assim, né, qual é a diferença entre 110 e 220? Nenhuma, porque as duas vão te levar a óbito. Mas o choque é diferente. O choque é mais forte, né? Porque a corrente é maior. Porque dizem que um não solta, o outro... E essa história, conta aí direito. Na verdade é interessante isso, porque é um mito, né? Isso é bom, porque quando a pessoa vai no 110, né, vai trabalhar no 110, ela acha que não tem problema e ela põe a mãozão lá. Todo choque elétrico causa um efeito chamado tetanização, ou contração muscular. Então, quando você está falando 110, você vai pegar com a mão aberta e vai, fechar. E aí não tem jeito, porque o comando do teu cérebro é abre a mão, só que a mão não abre, entendeu? O teu músculo contraiu e não abre mais. E aí a eletricidade está gerando ao tempo, então quanto mais tempo você ficar, pior fica, né? O 220 o pessoal tem medo, e aí já vai com mais cuidado, tocando de leve. Por isso que tem menos chance de tetanização, porque você está encostando com as costas, né? Mas acontece do mesmo jeito. Ou seja, a falta de conscientização do perigo do 110 faz com que o 110 seja mais ativo, mais comum. Mais comum das pessoas tomarem choque porque acha que não dá problema. Aí dá problema, né? Eu conto sempre uma história de uma cabeleireira da minha esposa com um moleque pequeno mexendo na tomada. Eu estava esperando. E eu falei para ele, Molino, não faça isso, não mexe aí. E a mãe respondeu, tomara que tome um choque para ficar esperto. Eu falei, não vai ficar esperto, ele vai morrer. Como assim? É 110, entendeu? Então isso é uma... acha que 110 não mata. O pessoal acha que 110 dá um choquinho para ficar esperto, e não é, né? Me diz uma coisa, quando uma pessoa, e eu acho que você já deve ter presenciado isso, uma pessoa acaba colocando a mão por acidente... Se tem uma pessoa ao lado, o que a pessoa pode fazer para socorrer ela? Então, imediatamente desliga a fonte de energia. Vai lá desligar o disjuntor, chave, o que você tiver. Nunca toque nessa pessoa, porque o choque vai passar para você, né? Você vai entrar no circuito, vai continuar. Você também vai tomar choque. E tem inúmeros casos de pessoas encontradas, 2 ou 3 pessoas mortas, porque uma tomou choque, o outro foi tentar salvar, tomou também, o terceiro também. E se for 10, a chance de todos morrerem é grande. Então, imediatamente, percebeu alguém com choque, corre no quadro, se for perto, e desliga a energia. Se você estiver numa rua e o choque for na calçada ou coisa assim, liga para a distribuidora de energia, que é a concessionária da tua cidade, e pede imediatamente para eles desligarem, né? Ou liga para o bombeiro e diz o que está acontecendo. Mas nunca tente retirar a pessoa. Ah, mas eu vou pegar aqui um pedaço de pano, eu vou puxar com o rodo. Não faça isso porque o risco é grande. Então, sempre desligue a fonte de energia antes de tomar qualquer atitude. Por isso, aquela criançada, isso tem dentro de condomínio também, empinando pipa,
e quando a pipa enrosca no fio é um perigo gigantesco, né? Sim, sim. Quando a pipa enrosca no fio, nós temos, para o pessoal entender um pouco, né? Nós estamos falando de 110, 220 volts dentro de casa. Só que isso aí é outro papo. Né? Quando você está no poste, você tem na parte de baixo dos postes os fios de telefonia. No médio você tem o 110, 220 ou 380, depende da região que você está. E no topo você tem 13.800 volts. Só isso? Só isso, entendeu? E os 13.800 volts não dá tempo de você pensar. Né? Grande maioria. E aí vai que virar se enrosca, churrasco, com certeza. Vira churrasco porque eu falei de 30 mA com 50 volts, ali vai ser muito maior. E essa passagem de corrente vai queimar. Ah, mas eu tenho um amigo que sobreviveu a um choque desse. Primeiro que ele nasceu de novo, segundo que certamente ele teve sequelas. Ele tem partes ou por onde passou a corrente que teve queimaduras, né? E às vezes, muitas vezes, essas queimaduras são internas. E ele vai desenvolver uma hepatite, algum problema mais lá na frente e acaba tendo uma doença decorrente sobre isso. Então, tá empinando pipa, enroscou a pipa lá, corta o fio e deixa quieto, vai fazer uma segunda pipa, vai brincar, porque senão você tem problemas. É importante comentar muito sobre essa questão da conscientização, porque bom, síndico responsável civil e criminalmente pelo condomínio, alegar que não sabia que era perigoso, qualquer incidente dessa natureza, uma fatalidade, responsabilidade total do síndico. Pegando esse gancho seu, já entra na nossa terceira pergunta. O que o condomínio precisa fazer para garantir a segurança nas áreas comuns, principalmente onde circulam as crianças? E aí nós vamos entrar em coisas muito perigosas, né? Que é o quadro lá do condomínio lá. E quadro de força. Que eu já vi muitas vezes desprotegido. Sim. Então, vamos começar pelo começo, como diz o detalhe. A principal situação do condomínio é fazer uma avaliação com um profissional capacitado e atualizado, e eu reforço a atualização, porque normas vão mudando, tecnologias vão mudando, e procurar saber o que tem que está fora das normas. Então vamos falar algumas situações básicas. Na norma de instalações elétricas de baixa tensão tem um item dizendo assim: partes vivas não podem estar acessíveis. O que é partes vivas na eletricidade? O ponto de conexão com os pontos que vão te dar choque. Tem uma lenda aqui que eu queria colocar. Legal. Você dá uma continuidade. Sim. Mas justamente nesse quadro de força, essa lenda que se você passar, dependendo, ele pode puxar você para, mesmo você não pôr na mão, é verdade? Não, isso é lenda. Esse é lenda. lenda. Falar muito isso. Sim, mas esse é lenda. Esse não vai acontecer. Né? O que a gente tem, então, ou seja, o quadro, por exemplo, o quadro de distribuição, o quadro lá dos disjuntores, não pode ter nenhum acesso aos fios. Nem fios, nem barramentos, nem absolutamente nada. Quando você abre a tampa, ele tem que estar só o acesso ao botão do disjuntor, só a manoplinha do disjuntor, mais nada. Selado. Totalmente fechado. Quem pode acessar é somente profissionais qualificados com uso de ferramentas. Então, para ele acessar internamente, ele tem que ser um profissional qualificado, soltar lá os parafusos, aí tirar, e aí tem que ser autorizado, né? O condomínio, ou o responsável pelo condomínio tem que autorizar ele a fazer isso para fazer a manutenção. Então, a gente já começa com uma situação dessa. Tem um dispositivo, nós estamos falando de disjuntor. Disjuntor é para proteger contra sobrecarga e curto-circuito. O que o disjuntor faz? O fio, ele tem uma capacidade de conduzir um determinado valor de corrente. Se você ultrapassar esse valor de corrente, ele vai esquentar. E esse esquentar significa, primeiro, desperdício de energia, segundo, possibilidade de incêndio. Foram quase 900 incêndios no ano passado, foi mais de 900 incêndios no ano passado, gerados por sobrecarga e curto-circuito, né? Então, o disjuntor é esse cara. O que ele tem que fazer? O disjuntor é X para a capacidade limite do fio. Se o fio é máximo 25 amperes, o disjuntor é 25. Nunca, e aí síndico, é importante, eu vou falar para a câmera aqui, para quem está vendo a gente, nunca deixe ninguém trocar o disjuntor para um disjuntor de valor maior para dizer, não, vai resolver o problema. Você vai colocar o teu circuito em risco de incêndio, tá? Então, isso é fatal. Isso é importante comentar, quando você conversa com as pessoas leigas e se pergunta, mas por que você permitiu aumento do disjuntor, né?
E o cara falou, não, porque ele me disse, né? Porque estava desligando demais, estava desligando. Então, o que é importante comentar é assim, qual é o correto quando começa a desligar demais, né? Porque, obviamente, tem mais, ele está saturando a rede. Exatamente. O disjuntor, ele está dizendo... Qual é a saída quando está saturando a rede? Então. Tem gente que vai falar consuma menos, mas nem sempre isso é possível. Não, então. O disjuntor, quando ele está desligando, significa o seguinte, você ultrapassou a capacidade do fio. Então, faça a correção. Se você está usando muita carga naquela tomada ou naquele circuito, ou divida as cargas, ou seja, coloca equipamentos em outras. Mas é um equipamento só, é uma air fryer que eu liguei, é um micro-ondas que ligou. Então, você pega esse micro-ondas, troca o fio para um fio de maior seção, que o pessoal conhece como bitola, né? O fio do circuito, exatamente. Até a entrada, e aí sim você troca o disjuntor para adequar ele. Né? Então, isso é assunto de engenheiro elétrico. Engenheiro eletricista, o técnico consegue fazer isso, o técnico eletrotécnico, e nesses casos até o eletricista consegue fazer. Mas ele tem que entender... Tem que saber o dimensionamento, ele tem que entender, exatamente, é o mínimo. Não é curioso, não é o simpático. Não, de jeito nenhum, né? A menos que ele tenha feito um curso de elétrica. Aí Você acredita que eu fiz curso de elétrica no Senai? Sim, eu fiz Senai também. Mas você também fazia isso? Trocava o disjuntor e deixava correr? Eu fiz cada burrada, cara. Por isso que eu acho que eu não segui a profissão, cara. Mas é uma coisa. E tem um segundo ponto, Jaime e Júlio, que é importante. Existe um dispositivo chamado IDR, Interruptor Diferencial Residual. Esse cara... é o cara que salva a vida das pessoas contra choque elétrico. A função dele técnica é outra. Ele faz a avaliação da corrente de fuga de um circuito. Só que um choque elétrico é uma corrente de fuga. E aí o que ele faz? Ele fica monitorando o circuito. Né? Eletricidade é movimento de elétrons. Né? Então ele fica contando. Lá, passou 100 elétrons, saiu 100 elétrons. Entrou 100, saiu 100, tá tudo bonito. Entrou 100, saiu 80. Opa, cadê os outros 20? Fugiu para algum lugar. Essa fuga pode ser uma fuga simples que está consumindo energia e não está realizando o trabalho, e pode ser o choque elétrico. E aí o que ele faz? Ele vai desligar o circuito em 30 milissegundos. Lembra que eu falei dos 30 miliamperes? Então ele fica monitorando. Se passar mais, se a fuga for maior do que 30 miliamperes, ele desliga o circuito em 30 milissegundos e aí a fibrilação cardíaca não acontece. Dos condomínios que você já viu, quantos tem esse equipamento? Então, eu não fico andando muito em condomínio, mas os que eu tenho visitado, os novos estão, né, funcionando, mas os antigos muito pouco. E aí nós temos uma pesquisa que foi feita em 2017, em 1.100 residências, que eram residências unifamiliar e multifamiliar, nós encontramos só em 19%, 21% das casas. Nós estamos refazendo dos imóveis. Nós estamos refazendo, nós temos... Ele vai junto da caixa de disjuntor? Ele vai junto do caixa de disjuntor, mas ele não tem nada... Ele parece um disjuntor, inclusive, mas ele não tem nada a ver com o disjuntor. Né? E agora nós estamos refazendo. Nós ainda estamos em cento e poucas amostras, mas está mostrando 40%. Ou seja, nós ainda temos 60% ou mais de falha. Só tem um detalhe. Esse dispositivo que eu estou dizendo, ele consta em norma técnica, né, que é obrigatório por legislação, o Código de Defesa do Consumidor cita a norma técnica, desde 1997. Mas então por que muito engenheiro não põe, quando vai fazer inspeção predial, por exemplo, que faz a parte elétrica, e perceber que não tem esse dispositivo, por que eles não recomendam? Você quer que eu conte mesmo? Porque não são os bons engenheiros eletricistas, né? Porque realmente tem... Você sabe... Profissional tem ruim em qualquer lugar, né? Quando a gente começou a discutir com o Jaime e eu, começamos a discutir as pautas que a gente ia e as pessoas, os profissionais que a gente ia trazer, foi com esse intuito de encarar uma grande verdade que é o brasileiro não valoriza especialista. Não. O brasileiro acha que está caro. Sim. Até que ele se mete numa encrenca tão danada, por isso que a gente brinca com o simpático, né? Sim, sim. O Zé da esquina mexe com força. O Zé da esquina... Nós chamamos de Zé Faísca. Chama o Zé Faísca. Aí o Zé Faísca vem, dá uma opinião. Aí, óbvio, se ele faz uma grande meleca no condomínio, aí depois vai explicar. Mas é aquela ponto de... economizou. Então, o simpático...
Às vezes ele pega de tudo, ele pega de porteiro na portaria, ele sai para fazer as instalações de câmeras de circuito fechado de TV, ele sai fazendo tudo, ele cria uma dependência tão grande dele que ele realmente acredita que o jeito de gerir dele é o correto. Sim. E ele olha basicamente só custo, mas ele não olha valor. E aí o que acontece quando a realidade bate a porta? Aí ele alega que não sabia e que foi o melhor que deu para fazer. O problema é que quando você é responsável civil e criminalmente pelo condomínio, você vai explicar para a galera ou para a lei que não foi sua culpa. Sim. Não tem, né? Quando chega na frente do homem da capa preta, ele vai dizer: você é o responsável, você não sabia, mas você contratou um profissional que não é qualificado, que não é habilitado, não verificou ele, se for um muito você até paga. Que se for mexer nesse tipo, tem que dar a RT, né? Sim. Agora, a RT, Jaime, ela tem uma certa... A RT é aquela história de você tirar o seu da reta, desculpa o termo, mas é assim, né? Ou seja, o cara assinou uma RT, ele é o responsável a partir de agora. Mas, né, há uma condição aí também de corresponsabilidade, porque o síndico ele tem que contratar um profissional habilitado e qualificado, né? Tem muita gente fazendo avaliação de instalação elétrica, e eu falo da minha categoria, né? Tem muita gente fazendo avaliação de instalação elétrica sem ir no condomínio, entendeu? Só emite a RT e entrega. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele criou a Instrução Técnica número 41, há uns 10 anos atrás, onde para você ter o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, você tem que ter um profissional da área elétrica, um engenheiro eletricista, que faça a avaliação, são 18 ou 19 itens, e ele vai colocar lá se está conforme ou se não se aplica. Não tem uma coluna dizendo que não está conforme, né? Então o profissional, corretamente, ele tem que chegar no condomínio, fazer toda a avaliação. O que não estiver conforme, ele tem que fazer um relatório indicando ao síndico e o responsável pelo condomínio quais são as não conformidades. Assim que o condomínio corrigir as não conformidades, ele faz o relatório e diz: agora está tudo conforme, assina e entrega, né? E recolhe a RT. O que eu tenho visto hoje, e eu tive recentemente conversando com um coronel do Corpo de Bombeiros, o bombeiro, o que ele quer? Ele não tem a habilitação para ir lá fazer a vistoria, então ele quer algum responsável. O que eu tenho visto hoje? O pessoal, me dá aí R$300, eu faço, preenche tudo, ok, assina, entrega a RT e ponto. Está assumindo uma responsabilidade gigantesca. Quanto tempo dura? Eu vejo muito, às vezes, esse problema na parte elétrica, justamente, e em grande parte do que acontece, na parte do aterramento. Quanto tempo dura um aterramento? Depende do aterramento, tá? Mas... Porque as pessoas acham que é eterno, não é? Ou deveria ser? Então, deveria ser. Mas se for feito corretamente, e o aterramento hoje para as instalações, tanto o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, né, que é o SPDA, quanto para o aterramento, o tal fio terra na tomada, eles podem usar a mesma estrutura. Porque e tem num gente prédio... que vai lá e corta, né, o terceiro. Sim. Entendeu? Exatamente. Quando você fala em risco de acidente, cara... Então, é isso que eu queria pedir. Porque nem todo síndico entende de verdade o que é aterramento, como mede, por que é tão importante. Acho que é melhor dar um passo para trás. Não, com certeza. E comentando o seguinte: por que toda instalação elétrica tem que estar aterrada? Pois é, eu falei do que DR. É exatamente. Boa. Vamos lá, eu falei do DR, e o DR, ele tem esta função de desligar o circuito quando alguém toma um choque. Só que, e quando é que alguém toma um choque? De repente você está lá mexendo na tua máquina de lavar roupa, ela não foi feita, né? Você trabalhou no aeroporto, ela não foi feita para dar choque, mas de repente ela falha e um fiozinho encosta. Ou o dono da casa puxou lá uma extensão, passou pela janela, fez não sei o que e vai tomar um choque. Se isso acontecer e o condutor de proteção, que é o nome correto do fio terra, né, estiver ligado, o que ele vai fazer? Essa fuga vai acontecer para o terra. E o DR vai identificar isso e vai desligar antes de alguém tomar um choque. Então essa é uma das funções do fio terra, né? A segunda função é um outro dispositivo que é o surto de tensão. Eu vou falar de proteção contra a descarga atmosférica, vou falar do que o pessoal reclama muito, eu vou chegar no aterramento, não esqueci não. O pessoal reclama muito, mas o meu prédio tem para-raio, caiu um raio e queimou meus equipamentos. O para-raio protege a estrutura e as pessoas dentro da estrutura.
O que protege os equipamentos eletrônicos chama-se medida de proteção contra surto. Quando um raio cai, é uma energia gigantesca. Ele tem algo em torno de 20 mil volts e 20 mil amperes. Né? Isso somado, 2, 3 milissegundos, ele tem que ser captado pelo prédio e levado para a terra de forma segura. Então a segunda função do aterramento é pegar esse raio, descer e jogar ele na terra de forma segura, que não cause problema para nenhum. Então o aterramento tem que ser feito de forma correta. Tem uma outra norma, que é a BNT-NBR 5419, que precisa ser seguida. Né? E o MPS? Quando o raio cai em qualquer lugar, ele induz uma energia em cabos da rede de energia, cabos da concessionária, e isso cria um surto de tensão, um pico de tensão altíssimo, coisa de 4, 5, 8 mil volts em 1 milissegundo, que trafega pelo teu circuito, sai lá da rua, passa pela caixa de energia, passa pelo medidor, chega no teu quadro, na tua tomada, bum, queimou teu equipamento. Existe um cara chamado DPS, Dispositivo de Proteção contra Surto, que vai fazer o quê? Quando acontecer desse surto vir, ele vai desviar isso para onde? Para a terra. Então a terceira função do aterramento é essa. Né? E como é que eu sei que tá bom, Edson? Você não sabe. Você como síndico, você como simpático, você como qualquer pessoa não sabe. Você tem que fazer uma avaliação. Um profissional vai ser chamado que conhece os conceitos da norma e ele vai fazer uma verificação. A medição de aterramento hoje que o pessoal faz, que por ano se tratou, mas tem 10 ohms, está tudo ok, isso caiu por terra já tem algum tempo. E na revisão de 2015 da norma de para-raios, ela sumiu, ela não existe mais. Então hoje dizer, fiz uma medição, tem 10 ohms e está tudo ok, ele está contratando uma balela. O ensaio do SPDA, que o pessoal tem que fazer anualmente, ele tem que ter um laudo com documentação, o que foi feito. As inspeções são visuais primeiro, depois ensaios de continuidade, tanto nas descidas, se for externo, né, se for uma descida externa com os fios ali, eles vão fazer medição, primeiro visual e depois medição de continuidade, e no aterramento fazem a medição de continuidade. Um laudo, e aí vai de novo uma dica importante para o síndico, um laudo de SPDA de 2, 3 páginas é falho. Ele não foi feito. Ele foi dado um jeitinho ali, te entrega alguma coisa. Então, foi feita uma documentação, mas que ela não é evidência. Que ela não evidencia nada. Tem que ser... E qual que é a dica? Então, a dica é justamente isso. Você precisa ter um laudo com ensaio de continuidade, laudo fotográfico dos pontos onde o pessoal fez a avaliação. Existe um sistema, a primeira vez pelo menos tem que ser feito gerenciamento de risco. Então eles vão identificar se aquele prédio, qual é a condição dele, se precisa do para-raio, quantas descidas tem que ter, qual é o ponto de aterramento, todos os detalhes. E daí para frente o vistoriador vai fazer só a verificação. Então está feito ali. Isso é feito na entrega do imóvel. Eu lembro que o engenheiro Cláudio, da Prevent, ele foi um dos primeiros que esteve aqui depois do Carlos, do Condorrisque, e ele falou muito sobre essa questão da falha da entrega do imóvel. Isso tem que estar... Claramente, na entrega tem que ter um laudo também. Tem que ter esse documento do laudo do SPDA, né, que a gente chama, que é o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, tem que estar com todos esses gerenciamentos de risco. Isso é obrigação da construtora entregar para o síndico no momento da passagem de bastão. Exatamente. Mas aí vamos falar de prédios de 30 anos, o que eu faço? Não era feito isso. Então agora você contrata a empresa vai fazer a avaliação, vai fazer o gerenciamento de risco, vai te entregar o documento, e a partir daquele você faz a continuidade. Qual que é a frequência? Todo ano você precisa fazer a avaliação que nós chamamos de visual. Então o pessoal vai lá, verifica o que eu falei, né? Se não tem interrupção, porque cabos externos, normalmente eles têm rompimento. Se cair um raio num cabo externo, seja ele de alumínio ou de cobre, ele pode romper.
E tem também hoje o famoso, né, o pessoal corta uns pedaços para poder vender aí, o pessoal está roubando fios e cabos externos, né? Então esse é um problema que por isso que é importante todo ano dar uma olhada e ver se está tudo íntegro. Mas o SPDA, ele pode ter sido estrutural. O que é isso? Usa as ferragens da estrutura das descidas para captar o raio, descer por dentro das colunas e chegar no solo e sair. Aí você não tem evidência, né? Você não consegue olhar. E quando chega lá embaixo, as próprias estruturas das ferragens, das fundações é que dispersam. Então você também não tem. O que você precisa? Se foi feito um laudo inicial, mediu, é obrigado a quebrar a estrutura, fazer a conexão e medir e ver se está tudo ok. A partir daí você tem um documento dizendo ele é um laudo estrutural. Então o que você faz é verificar a parte de captação, né, e algumas detalhes menores. Mas sempre o relatório tem que ter essa evidência que você fez a avaliação e que você constatou que está tudo ok ou não. Novo quadro. Hoje é o dia de estreia do quadro aqui. Quadro Não Seja um Síndico Pato. E eu gosto muito de falar de pato, porque o Júlio dá a definição perfeita disso. Por favor, a definição de pato. Não, o pato é um animal interessantíssimo, né? Ele é um animal gracioso em alguns momentos, mas não é tão gracioso quanto um cisne, não voa como uma águia, não mergulha como um mergulhão, não nada como um peixe, mas faz absolutamente tudo e vive exausto, né? E faz tudo, acha... E o pessoal acha engraçado. Uhum. Mas, na verdade, o que a gente fala do animal pato, do síndico pato, é que em alguns momentos ele extrapola a função dele e começa a dar uma de engenheiro e começa a pular etapas, né, até que um dia algo muito grave acontece. E você não sabe o que o síndico pato fez. O síndico pato autorizou a instalar ar-condicionado de forma aleatória, sem saber se poderia ou não. Então, meu amigo, a pergunta que eu faço para você, e até para que não haja nenhum síndico pato aqui dos nossos que estão nos assistindo aqui do ValeCast, posso colocar um ar-condicionado no meu apartamento? Olha, poder você pode, só que você vai sobrecarregar a instalação elétrica ou não, né? E aí você pode gerar um risco muito grande. O que precisa ser feito para você ter certeza que você pode autorizar? Um estudo de carga. O que significa isso? O prédio, quando ele é construído, a construtora, o profissional, o engenheiro faz um levantamento e diz o seguinte, olha, cada apartamento vai ter tantas cargas, todo mundo vai ter isso. Eu estimo que esta é a carga de cada apartamento, somo tudo, estimo que cada um vai usar tanto tempo. Aí eu tenho, se eu não tiver chuveiro elétrico, eu tenho lá uma air fryer, então o Jaime vai usar às 7 da noite e o Júlio vai usar às 8, então a gente consegue dar uma equilibrada e aí eu coloco uns fios com uma seção nominal, aquela bitola específica para aquelas cargas todas, né? Aí você chega lá e faz assim, tá calor, eu vou colocar um ar-condicionado no meu quarto. Aí o Jaime coloca, o Júlio coloca, o Edson coloca e todo mundo coloca. E liga no mesmo horário. E ligam todos às 7 horas, 8 horas da noite e desliga no dia seguinte. Ah, Edson, mas um ar-condicionado de 9.000 BTUs é em torno de 1.100 watts elétricos, né? 1.100 watts é pouco, sim. Só que se você tiver 50 apartamentos, você não está falando de 1.100, você está falando de 55.000 watts, né? Todos ao mesmo tempo, durando 10, 12, 15 horas. Nossa. Então, se não... ligar chuveiro junto. Se ligar chuveiro, se ligar uma air fryer, se ligar um micro-ondas, a encrenca está feita. O que vai acontecer com isso, né? Você vai esquentar os fios das subidas, esses fios vão esquentar, esfriar, uma hora ele perde isolamento, encosta um outro, curto-circuito, incêndio, e aí está feito a encrenca. Olha só, uma coisa que eu... Assim, pode ser que o meu conhecimento esteja errado, mas de quanto em quanto tempo o síndico tem que fazer um dimensionamento da sua rede elétrica lá para ele saber? Porque cada condomínio tem um perfil de consumo.
Então, o certo é ele chamar um engenheiro elétrico e de tempos em tempos, sei lá, de tempos em tempos, ele fazer conhecer o público que está utilizando essa rede. E o que você recomenda em relação a isso? Então, a gente recomenda o seguinte, fazer uma avaliação a cada 5 anos. Então, uma avaliação. O primeiro passo é, chama um profissional, ele vai fazer uma geral, ele vai ver se não tem fio enegrecido, se não tem tomada com problema, se os dispositivos de proteção todos estão instalados, se são adequados, né? E vai fazer aquela geral zona e, se possível, ele vai deixar um equipamento lá coletando carga para ver durante uma semana, durante alguns dias, para ter certeza que não está sendo sobrecarregado. Então, a cada 5 anos, o ideal é você fazer essa verificação completa. Tem uma... Mas aonde é feita essa verificação? Na área comum ou dentro dos apartamentos? Não, ele faz completo. Ele faz a área comum e faz também os apartamentos. Ele vai eleger alguns, ele faz a amostragem, né? Você sabe por que vai eu tô fazer falando alguns, isso? Porque, na verdade, lá aquela caixa que fica lá fora da Eletropaulo, lá que seja lá... o transformador. O transformador depende muito do consumo do condomínio para fazer a medição em relação àquilo. Muitas vezes fica caindo muita energia do condomínio, porque já o consumo é muito maior do que aquela... Eu vou te contar um caso de um estudo, eu faço estudo de viabilidade, né, e fiz um agora recentemente num condomínio com 1.085 apartamentos, 7 torres. Tem noção do que é. Eles têm 3 transformadores de 500 kW cada um. 500 kW. Está dimensionado. Mas no memorial não permite ar-condicionado. E nós fizemos um estudo gigantesco, eu deixei equipamento instalado, fizemos tudo, e nós fizemos um estudo gigantesco. Nós conseguimos autorizar, no limite, um ar-condicionado de 9.000 BTUs para cada apartamento. Ponto. Não mais que isso. Não mais do que isso, entendeu? Eu tive na reunião de condomínio, inclusive, e aí foi me dada a palavra para explicar tudo, e eu disse para o pessoal, daqui a 1 ano, vocês vão precisar fazer a revisão completa. E aí o que eles vão fazer? Vai revisar tudo, vai trocar os cabos, vai pedir aumento de carga para a concessionária, e aí vai colocar mais um transformador ou trocar o transformador, ou seja, até brinquei com eles, falei, já começa a fazer o caixa agora, porque o próximo verão todo mundo vai querer ar-condicionado e vai estar proibido. E ainda tem um outro cara que nós vamos chegar aí, que chama-se veículo elétrico, que vai crescer também, que é outra demanda. Boa, no próximo episódio a gente vai ter... Vai falar sobre isso. Um profissional excepcional. Sim. Que, aliás, você nos indicou também. Grande amigo. Um amigo, vai ser muito bom. Sim. E aí, só para complementar, o veículo elétrico é uma outra carga. Isso, que vai entrar agora. Exatamente. Né? Tem gente que já comprou o veículo elétrico. Sim. Aliás, um dos interessados sou eu, né? Só vai me faltar o merchan. Sim. Tá faltando, mas assim... Quem sabe? Podemos colocar os carregadores do nosso disjuntor? Não. Recomendável não. É recomendável fazer um estudo, porque aí o ar-condicionado, eu falei, são 1.100, 1.200 watts. Porque hoje eles estão falando em colocar 2, 3 pontos no condomínio. Sim. Que não são todas pessoas que obviamente, terão isso. Se tiver 4, já vai criar dificuldade. Daqui a pouco deverá ser 50% a 60% das pessoas, ou se não for mais, que terão. Então, com certeza, a carga do condomínio não vai suportar. Isso vai ser meio óbvio, né? Sim. Não, nem só a carga. A carga, como que você vai fazer para alocar as pessoas na conta correta? Então, daqui a pouco, o condomínio está subsidiando. O administrativo vai ficar mais caro do que qualquer... Esse é um assunto que vai entrar no próximo, que a gente vai fazer entrevistar, sem dúvida. Mas de antemão, só dando spoiler aí, na verdade, esses medidores já fazem essa leitura individualizada, entendeu? Inclusive computadorizada. Né? Do ponto de vista de segurança, o que você precisa tomar cuidado é o seguinte. Nós estamos falando de 3.500, 7.000, 10.000, 15.000, 22.000 watts um carregador. Nossa. Entendeu? Lembra que eu falei, um ar-condicionado é 1.100 watts trabalhando por 16 horas. 22.000 watts também para 5, 6, 7 horas. Um condomínio grande tem que ter uma rede só para ele, né? Tem que ter uma rede só para ele. Mas só para ele. Fora que vem, inclusive fora do condomínio. O certo seria a Eletropaulo, concessionária, ela já ter esse tipo de planejamento, porque quando realmente emplacar isso, entendeu? O que a gente tem, né, Jaime, hoje os condomínios de 7, 8 anos para trás, eles não pensaram nisso.
Os novos já estão sendo estudados. Eu então, nem pensei já estão, também. Exatamente. Então, 7 anos atrás, ninguém pensou nisso. Então, hoje... Olha o risco, Jair. Energia elétrica na garagem, lugar que tem gasolina, carro, pneu. Imagina... Tem uma legislação nova vindo aí, né? Ou já saiu? Tem, na verdade é uma consulta do Corpo de Bombeiros, né? Ah. Sobre, mas eles não estão se preocupando com a parte elétrica especificamente, é só compartimentação do risco. Mas tem uma série de falhas ali que a gente pode discutir. É por isso que, na verdade, está criando, você está vendo muitas empresas hoje criando, querendo explorar esse mercado de energia elétrica, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco de energia limpa para a gente. Pois é, então, na verdade, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, só complementando, os veículos elétricos vão vir e vão ter muito, né? Esse condomínio que eu trabalhei, eu consegui colocar no planejamento 4 carregadores. Mas eles já tinham 10 veículos elétricos, ou seja, eles vão ter que se acertar, vai ter fila para fazer. Mas esses 4 carregadores, todo mundo quer estacionar na sua vaga e quer colocar lá. E como não vai ter, né? Na verdade, não vai ter jeito. Os carregadores até aí no próximo episódio, o Evandro vai contar para vocês tudo detalhado. Tem algumas formas, tem algumas situações, né? Cada garagem tem razão, Sim. Cada garagem tem o seu carregador. O problema aí, ele pode falar melhor que eu, qual é a quantidade, se tudo for colocar, quantidade de energia elétrica que isso vai... Então, de novo, né, o Evandro vai... O Evandro vai trazer tudo isso. Você tem hoje equipamentos inteligentes que conseguem dividir a carga. Então, se tiver só um veículo, ele põe carga total. Se tiver 2, ele divide por 2, 3, 4. Então, tem hoje soluções para isso. Tem a ver com o tempo também. O grande detalhe aqui, né, na minha preocupação tem gente colocando carregador de veículo elétrico hoje sem estudo nenhum, né? 2, 3, 4, 5, ligando no disjuntor do cliente, puxando um cabinho ali e vai dar encrenca. Que está ligando na televisão, não Exatamente, vai ter encrenca. Nós temos encrenca, né? Esse é o problema. Deixa eu lembrar de um ponto. Você lembra do engenheiro Renato, esteve aqui da MOR, ele explicou para a gente sobre retrofit, quer dizer, na verdade, modernização. Da parte hidráulica do condomínio, mostrou como é muito mais inteligente fazer uma nova estrutura do que tentar reaproveitar a velha que já toda corroída e tal, fora os riscos aí todos. Na parte elétrica também tem essa prática de modernização. E qual que é o recomendado? De quanto em quanto tempo? Você falou de inspeção de 5 anos. Mas quanto tempo dura a estrutura elétrica de um condomínio? Vamos lá. Uma instalação elétrica, ela é feita bem dimensionada, bem feita direitinho, usada dentro das condições dela para durar em torno de 20 anos. Né? A partir de 20 anos já começa a ter degradação. O problema todo é o seguinte, vamos pensar num condomínio construído há 20 anos atrás, o que se tinha de carga, o que se tem hoje. Você aumentou as cargas, cresceu muito, e nenhum estudo feito há 20 anos atrás, ou quase nenhum, previu tudo isso. Então, os condomínios hoje com 20 anos já estão todos degradados, precisam ser mexidos. Questão estrutural. Questão estrutural de cabos, de fios e cabos, de medidores, de toda a estrutura. Desde a hora que sai do poste, chega no condomínio, distribui para cada apartamento, para as áreas comuns, tudo isso precisa ser refeito, né? E aí, né, prédios com 30, 40 anos, é crucial que tenham feito esse retrofit. O que vai ser feito? O primeiro passo é avaliar o que tem, verificar junto à concessionária, porque vai precisar aumento de carga, pedir esse aumento de carga e aí fazer toda a substituição do transformador para o quadro de distribuição. Lá dentro você vai ter os medidores e dos medidores até os apartamentos. E aí entra um outro detalhe que esse é o pior de todos. Porque quando você faz toda essa adequação, você chegou na entrada de energia do apartamento. O ideal é que todo apartamento fizesse. Porque se ele não fizer e fizer uma sobrecarga, ele pega fogo e como você está num condomínio, né, vai todo mundo... Qual síndico entende que ele tem que refazer, praticamente construir o prédio dele novamente de tanto e tanto tempo? Sim.
Exatamente, nenhum. Mas aí Mas que então, tá, porque mas eles qual acham significa- que o prédio é eterno. Não é, nem a parte estrutural, nem a parte elétrica, nem a parte hidráulica, que nós já trouxemos aqui também. Sim. Então Não, tem que ser refeito. Sim. Entendeu? Uma nova rede. Os caras não estão entendendo Eu isso. vou te contar, eu vou pegar uma fala sua agora há pouco e vou contar uma experiência. Eu fiz uma proposta para um prédio para fazer o estudo para ar-condicionado, né? E aí mandei a proposta, minha proposta é detalhada, achei... Bababá. E aí o síndico me ligou e disse assim, Edson, aqui você não dá garantias de que vai liberar a instalação de ar-condicionado. E assim eu não consigo aprovar. Aí eu respondi para ele assim, nem eu vou te dar de hipótese alguma, porque eu só vou te dar a garantia depois que eu fizer o estudo, né? E nenhum morador tem essa garantia. E se alguém te entregar um documento dizendo que vai fazer estudo e vai garantir, ele está te burlando, ele está te ludibriando. Né? Eu falei, então, o primeiro passo. Como que vai dar garantia sem entender? Exatamente. Eu falei para ele. Aí eu falei, se você tiver um médico no condomínio, você pergunta para ele, você dá o diagnóstico antes de fazer um raio-x, antes de fazer uma tomografia? Acho que não. Não. Se tiver um advogado, você diz, você já dá ganho de causa antes de começar a causa? Não. E eu não faço isso enquanto eu não fizer o estudo. Aí ele, entendi. Falei, então tá bom. Então aquela história, né? O cara já começa dizendo que não vai dar certo. O que eu acho é, Mas é isso. Ele deu a intenção dele que Sim. ele gostaria de estar coberto É lógico. na questão. E aí um bom estudo, Sim. se for conclusivo, né, um bom estudo conclusivo e tal, e Sim. se seguir a orientação da engenharia, Sim. com certeza Foi- dá garantias. Que é Sim. toda a parte técnica. É o que eu falei para ele. A partir do momento... O desafio é o seguinte, não existe aquilo que o Jaime falou agora. Não existe meia boca, assim. Não. Você faz até o estudo, até a unidade. Mas se o cara da unidade não permitir a inspeção, você pode ter o... Sim. Existe O aquele princípio de incêndio lá. Existe aquele conceito de que às vezes quem mora em condomínio como quem mora fora de condomínio de casa. Então ele acha que quando ele vai morar em condomínio é a mesma coisa. Sim. E não é. Entendeu? É cultural isso. Não, Isso, é cultural, sim. exatamente. Então ele acha, não, energia elétrica, mas na rua, não. Então é muito problemático Mas é isso. mesmo. E outra coisa, comprar um imóvel em condomínio, por exemplo, um apartamento, às vezes é muito mais barato que você comprar uma casa Sim. especificamente. Sim. Então compensa aquele momento. Mas o que ele não entende é que Tá tem um dividindo custo custos. para morar lá Sim. e que esse custo é caro. Sim. Entendeu? Então morar em condomínio nunca foi barato. Não. Se você for fazer da forma correta, não é barato. Mas as pessoas, às vezes, não têm condição nenhuma de morar no condomínio e quer transformar a condição dela para todo mundo. Para todo mundo. É isso. Então, assim, eu acho que é o ponto, e eu até expliquei exatamente para ele o seguinte. Falei, depois que eu fizer o estudo, eu vou te entregar um documento, e aí você vai poder dizer, olha, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, ou não pode ter nenhum, porque o estudo definiu que não pode. Ponto. Falei, aí você vai ter um documento. Então, esse é o ponto que a gente traz sempre dessa forma. Eu estou te devendo a informação de energia limpa, né? Energia limpa é importante, né? Hoje, muito mais para condomínios, o sistema fotovoltaico, né? Você tem hoje as formas de contratar, mas o fotovoltaico é importante. Ele nos sistemas que nós temos hoje, um sistema de troca. Você instala os seus módulos fotovoltaicos, você gera uma energia, vende para a distribuidora de energia e compra dela por valores acordados, né? E aí você compra dela. Esse modelo que eles chamam de on-grid, ele funciona da seguinte forma. E aí o pessoal fala, mas eu coloquei agora fotovoltaico, agora eu estou tranquilo, quando tiver tempestade não vai parar a minha energia. Para. Porque esse sistema é o seguinte, quando acabar a energia da concessionária, o teu sistema é automaticamente desligado. Existe um sistema que eles chamam de híbrido, que você vai ter baterias que vão armazenar energia e que nesta condição ele sai e as baterias alimentam. Mas aí você tem o custo de manutenção das baterias. Então, há que tomar um cuidado. Hoje né? tem já, aliás a gente precisa falar sobre isso, hoje já tem baterias como serviço, né, em condomínio. Sim. Várias empresas aí estão provendo Exatamente. isso e isso é muito bom porque tira do síndico a responsabilidade de ficar comprando bateria, dando destinação ecológica e tudo mais, que esse é um negócio
É um processo aí que não é fácil. Complexo. Sim, mas é isso. Então, assim, vale a pena? Vale. Tem economia? Tem. Porque você reduz o consumo enquanto você está gerando. Você está fazendo uma troca, né? Mas tem que ser um estudo bem feito. Porque se fizer errado, você acaba pagando mais, hein? Então, qual que os principais cuidados, né, que tem que ter um condomínio, até mesmo quem mora em condomínio, com a instalação elétrica dele? Então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte: faça uma verificação a cada 5 anos de toda a instalação. Contrate uma empresa com engenheiro eletricista. Registrada, pesquisa onde? Você pode. Hoje precisaria ver no CREA, por exemplo, se você tem. Mas a empresa tem que estar registrada no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Tem que ser uma empresa idônea, tem que te apresentar um laudo fotográfico com base nas normas técnicas. Isso é extremamente importante, porque o laudo, botei uma foto e diz para você, está certo ou está errado. Com base em quê? Entendeu? Então o laudo ele tem que vir com a referência. Olha, encontrei um erro com base nesse item da norma, então verifique isso. A normalização tem que ser sempre a referência, normalização técnica, a referência de qualquer documento que tem que ser entregue. Tem que ser um laudo em que você possa atuar com ação. Exatamente. Dizendo o que tem que fazer, quando, exatamente. E dizendo, como você disse, com quais são as recomendações de atualização. E eu recomendo, né, se possível, de você ter graus de níveis de criticidade, exatamente. Ou seja, esses daqui, os que estão em vermelho, você precisa fazer urgente. Isso aqui é custo, exatamente. Isso aqui é melhoria. Então é assim que a gente tem que ser feito. Por quê? Porque desta forma você vai estar garantido. E aí lembre-se, DR tem que estar nas áreas externas, disjuntores tem que estar dimensionado, fios e cabos não podem estar soltos. Um ponto importante para a gente comentar aqui, que a gente não comentou, jardins, pessoal. Jardins a iluminação do jardim precisa de DR e não pode ter fio jogado no chão, emenda com fita isolante mal feita, tem que ser feita bem feitinho. Por quê? Porque as crianças correm para lá, correm para cá, né? Eu falei da piscina no começo, eu sei de piscina e quadra de esporte no condomínio, normalmente é cercada por um mundo metálico e muitas delas têm iluminações, né? Então, tomar cuidado com esses fios que passam por dentro da estrutura metálica, eles podem perder o isolamento por conta do tempo, está o tempo, tudo. Então, precisa verificar isso sempre. E uma dica importante aí é regulamento, não é só dica, regulamento. Nunca deixe extensões próximo à piscina. Eu vou puxar aqui porque eu vou ligar meu celular para carregar. Vou ligar meu celular para carregar enquanto eu fico na piscina mexendo no celular. Não faça isso porque é crime. O risco é gigantesco da gente morrer. Lembra que eu falei? Imerso é 12 volts. Se você trouxer o teu 110 para a beira da piscina, o teu risco é gigantesco. Sim. Então, regulamento, não deixa, proíbe. Sim, é engraçado que você vê em filme americano, né? Geralmente filme americano, que o cara, sei lá, joga um secador de cabelo na banheira e mata, né? Sim. No Brasil, provavelmente porque tem pouca banheira e tal, sim, não pensa, mas se esquece da piscina, né? Mas tem uma coisa interessante nesses filmes, né? Nos Estados Unidos, o DR, ele está na tomada. Então lá é muito mais difícil de você causar o acidente do que aqui. Porque a hora que colocar na tomada e desligar. No Brasil não tem DR, então é mais fácil. Só não tem menos banheira. Bom, finalizando, sim, né, já estamos atingindo o limite aí, né, do nosso tempo. Eu sempre faço uma pergunta pro nosso convidado aqui, sim, para os nossos convidados que vêm aqui no ValeCast. E muita gente acha que energia elétrica não evolui. E isso não é verdade, né? Então, qual é o futuro da energia elétrica? E ainda complementando, o Edson Martinho, qual é o futuro de você? O futuro da energia elétrica é ser imprescindível. Já é, né? Hoje não tem lugar e nem quase nada que você não faça com a energia elétrica. Então ela vai ser imprescindível. Ela está migrando aí para baterias, para a área de corrente contínua, algumas coisas, mas ainda vai mudar muito. Você as fontes de energia. Ainda vai ter energia elétrica que não seja conduzida por fio?
acredito, eu gostaria, na verdade, mas ainda é uma existe utopia o contexto, dá para fazer, dá? mas já tem. Você consegue hoje, por exemplo, você consegue carregar a bateria de celular hoje por indução, você consegue fazer com pequenas distâncias isso. Mas é uma rede que tem essa. Eu acho que é muito difícil tensão. você chegar nesse nível. Né? É mais fácil você transformar para corrente contínua, porque nós temos corrente alternada na transmissão, do que fazer. E aí as grandes gerações mais próximas, né? Então o fotovoltaico no seu telhado está mais próximo do que Itaipu, por exemplo. Então essa é uma tendência que vai acontecer. Né? Quer dizer que nós vamos sair do Tesla lá e voltar para o Edison? Pode ser? Não sei. É uma ideia. É uma tendência, provavelmente. Porque a tendência foi contrária, né? Sair do que o Thomas Edison fez e foi para o Tesla, corrente contínua, não é isso? Aí depois virou o alternado por conta das grandes distâncias, né? Por muito tempo. E hoje a gente está voltando porque está mais próximo. Entendi. E aí, respondendo sobre mim, né? Eu vou continuar lutando pela segurança das instalações elétricas enquanto o nosso amigo permitir. Aliás, fala um pouco da Bracopel. A Bracopel é uma associação que tem uma série de atividades, né? Nós temos ações para os profissionais, atualizações profissionais, nós temos ações tanto virtual como presencial, nós temos ações para a população. Então, hoje nós temos um concurso de redação, desenho e vídeo para a garotada aí desenvolvendo o tema segurança e conectividade já desde os 6 anos até os 18 anos. Temos um prêmio de jornalismo que a gente pede para os jornalistas nos ajudarem aí a falar de segurança com eletricidade. Vocês têm mídia de conscientização para morador? Temos a nossa mídia chama Bracopel no Lar. É uma rede de Instagram, @Bracopel no Lar. E lá nós estamos postando várias coisas que é para a população em geral, né? Que é o que nós chamamos de usuário da instalação elétrica não técnico, né? Pois que é o profissional. Muito interessante dar acesso, né? Recentemente o nosso amigo Dr. Wander Andrade desenvolveu aí uma cartilha do condômino com 12, mas só direitos e deveres, instruindo. Aliás, deve uma visita aqui pra gente. Né? Pois é, nós vamos trazer ele aqui, já, temos que trazer. Mas é muito interessante, eu vi a cartilha inteira já. Em breve aí vai estar todo o Brasil. Focada no papel e responsabilidade do condômino. Legal. É quase que o condômino tem uma atitude cidadã. Sim, né? Sim. E tem aí uma oportunidade da gente derivar dessa carteira, já uma questão de conscientização de condômino, hein? Sim. Legal. Olha isso. Nós temos para o geral, mas vamos fazer com certeza. Vamos fazer alguma coisa. Para não ficar no esquecimento, logo quando eu abri hoje o podcast, eu falei da Atende e falei que agora a Atende. Então você está me dizendo que a Atende está em todo o território nacional. Eu queria que você falasse um pouco, senhor. Vou falar com certeza. A gente deve chegar a meio milhão dando acesso a 500 mil de pessoas até o final do ano, Jaime, que é maravilhoso. E por isso eu estou tão focado, andei dando algumas entrevistas em rádio e tal, tão focado em conscientização desse jeito novo de fazer portaria, que não é tão novo, mas que é muito mais seguro, inteligente e econômico. Mas eu não posso me abster da responsabilidade que a gente tem de, por estar no condomínio, compartilhar coisas importantíssimas. Não estou só falando da questão de sustentabilidade que a gente teve, nosso amigo recente aqui, o especialista da Seven Lab, aqui com a gente, e agora contigo, Edson, da Bracopel. Então, acho que a gente tem aí, Jaime, uma oportunidade de aproveitar essa vamos dizer assim, essa massa de pessoas que estão nos ouvindo, não só os síndicos. A gente brinca muito com o síndico, né? Fala do simpático, fala de simplificar as mensagens, mas eu acho que a gente tem que começar a conversar um pouquinho com o morador, porque o morador um dia vai ser síndico. Sim, é uma questão de responsabilidade social, de liderança, de se preocupar com o condomínio dele. Não todos os moradores, mas aqueles que têm o protagonismo necessário, né? Sim. E aí, voltando a falar um pouquinho da Atende, a Atende tem muito essa pegada social, sim. A gente está recebendo o 2º prêmio da ABF de excelência. Legal. Nenhuma empresa de portaria remota hoje no Brasil tem esse selo, a gente já tem o 2º já. E vamos começar agora a expansão, tanto para a Europa, quer dizer, para Portugal,
quanto para a América do Sul aqui. Vai ser simultânea essa expedição, essa expansão, e essa expansão está muito ligada ao entendimento que portaria remota não é mais ser, é quando. E a portaria ela tem que trabalhar em sintonia com a administradora, sintonia com todas as questões de engenharia, as questões técnicas, e é um pouco de porque a gente investe na educação do síndico e no compartilhamento de conhecimento. E você sabe que eu sou fã da educação como transformação da vida das pessoas. Esse é um pouco. Obrigado pela oportunidade aí de fazer um merchandising. Isso aí. Depois você deixa o dinheiro na minha conta. Eu quero agradecer então o José Júlio Pereira, aqui, meu companheiro aqui, co-host aqui, companheiro de Valecast. E agradecer demais o Edson Martins, que se deslocou lá de São Paulo, né? Sim, do interior de São Paulo, outro lado, eu estou em Salto. Salto? Salto. Eu fui a São Paulo para me encontrar com o Júlio e viemos para cá. Salto é lá perto de... Itu. Do lado de Itu, que é o mais famoso. Tem uma chácara ali na Porta do Sol, ali, né? Pertinho lá. Mas eu agradeço demais para vocês verem, pessoal, o quanto é importante o Valecast e o nível de pessoas aonde nós vamos buscar para trazer o conhecimento de vocês. Vocês estão em dúvida? Vocês têm dúvida de algo? Então, sigam a Valecast é o canal para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Se vocês quiserem dar sugestões de temas, estamos abertos também. É só em algum vídeo nosso fazer no comentário lá, e você vai com certeza ser atendido no seu pedido. Legal. Não esqueça de fazer inscrição no canal, né? Clica no sininho para receber as notificações, dá uma curtida, porque isso aí vai valorizar demais o nosso trabalho aqui e fazer com que chegue a outras pessoas. Mas coloque seus comentários. Os comentários também fazem toda a diferença para a gente, mesmo porque a gente consegue por ali ter um feedback do trabalho que está sendo desenvolvido. E é isso aí. E o Valecast volta no episódio 13. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.